Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Desconhecido mimado acha que sou sua secretária. Então, isso aconteceu alguns anos atrás. Algumas pessoas que eu conhecia da minha cidade natal estavam usando meu número de telefone para várias coisas em locais de empréstimos rápidos. Eu mudei meu número e resolvi o problema. 2 anos depois de conseguir meu novo número, ainda estou recebendo ligações e mensagens aleatórias para o cara que tinha esse número antes. Ofertas de empregos ruins, propostas de encontros casuais, pedidos aleatórios de favores, o que era irritante, mas eu apenas continuava dizendo o número errado e seguia com o meu dia. Um dia, estou relaxando com um amigo meu e recebo uma ligação de um número que não conheço. Atendo e acaba sendo o cara que tinha o número anteriormente, e esse filho da mãe tem a audácia de começar a me interrogar sobre quem ligou para ele e quando, como se eu estivesse anotando tudo. Ele realmente ficou bravo comigo por não tê-lo informado sobre as ofertas de emprego. Disse a ele que eu não era sua secretária e que ele deveria levantar sua bunda preguiçosa e informar essas pessoas que ele mudou de número antes de desligar na cara dele. Prontamente mudei meu número novamente depois disso e nossa, como foi bom não ter que responder pelo menos uma mensagem por semana. Almoços comunitários no escritório, chega. Isso aconteceu cerca de 10 anos atrás, mas foi a gota d'água. Almoço da equipe do escritório, todos deveriam se inscrever para trazer um prato. Gastei mais de $50 em carne moída, além de nachos, casquinhas de taco, sour cream e molho para taco. Usei minha grande panela elétrica, e ela estava cheia. Passei pela sala de descanso durante o planejamento e o local estava cheio de deliciosas comidas para um exército. Quando chegou a hora da nossa equipe ir montar nossos pratos durante o almoço, a sala parecia que uma multidão tinha passado por lá. Todos os tacos e molhos, tortilhas, milho à moda fiesta, salsa, frutas, etc., tinham acabado. Restava apenas um saco de nachos para a última equipe. Descobrimos que várias pessoas fizeram pratos extras para levar para casa e as pessoas que não contribuíram foram as primeiras da fila. Minha equipe e eu ficamos muito magoados e com fome. A administração foi informada, mas não houve desculpas nem assistência. No ano seguinte, o diretor vem com a folha de inscrição. Vale notar que esse diretor é um idiota de primeira classe. As histórias que eu poderia contar sobre esse cara. Espero que ele esteja aproveitando a árvore de Natal novinha de 9 pés que ele roubou da escola. Voltando à história, ele me pergunta por que ninguém do nosso nível de ensino se inscreveu para o almoço comunitário de Natal. Eu apenas olhei para ele e expliquei que cada um de nós contribuiu com pelo menos $50 cada um para a refeição de Feliz Navidad, e tudo o que recebemos foram alguns nachos. Ele tenta dizer que é a primeira vez que ouve falar disso. Mentira! Ele e o vice-diretor foram ambos notificados de que nossa equipe não teve almoço. Sua resposta: bem, este é o momento em que vocês deveriam estar no espírito natalino. Fiquei mais do que irritada que nossos próprios colegas de trabalho estavam sendo glutões e não pensando nos outros. Isso já havia acontecido anteriormente em um almoço de ação de graças, e as 2 enormes travessas de recheio feitas em casa pela doce equipe do escritório não duraram nem metade do almoço. Chega! Pessoas querendo carona grátis e sem respeito ou cortesia para com aqueles que gastaram seu tempo e dinheiro, e alguém tem que estragar tudo. Filho mimado no hospital. Em uma vida anterior, eu era enfermeira, e uma história sempre fica na minha mente. Eu estava em uma ala de alta hospitalar, gerenciando muitos pacientes tentando ir para casa, alguns de ambulância, mas a maioria tinha que contar com parentes para buscá-los. A maioria dos parentes estava bem com isso, mas ocasionalmente alguns deixavam muito claro que buscar seu parente era um incômodo. Tivemos uma senhora idosa que desceu para a unidade para esperar um dia. Ela era um amor e nos demos muito bem. Fiquei de olho nela durante o dia e garanti que ela tivesse comida e bebida.
Ela continuava pedindo desculpas por ser um incômodo para nós. Ela nos disse que seu filho era muito ocupado e importante. Lendo nas entrelinhas, descobrimos que ele raramente passava algum tempo com ela. Ele está tão ocupado o tempo todo, ela disse, não gosto de ser um incômodo. Ela era viúva e não tinha outros filhos ou parentes em quem pudesse contar. Parecia que ela levava uma vida solitária, tentando ser o mais independente possível. Essa era a primeira vez que ela ficava no hospital. Conforme o dia passava, eu podia ouvir as ligações telefônicas cada vez mais desesperadas que ela fazia para ele, tentando ser buscada. Não era difícil ouvi-lo gritando com ela ao telefone, dizendo que estava ocupado. Finalmente, pouco antes de fecharmos, ela me chamou com um rosto envergonhado. Ele chegou, ela disse. Ah, que bom, eu disse. Ele está a caminho? O rosto dela ficou vermelho e ela disse. Ele está esperando no carro e me disse para ir até ele, mas não acho que consigo caminhar até lá. Ela parecia exausta e querendo chorar. Me dê um segundo e eu a levarei até ele, eu disse. Peguei uma cadeira de rodas e, enquanto ela ia ao banheiro, coloquei um pacote de sanduíches e batatas fritas na bolsa dela, pois também não confiava que ele fosse cuidar dela em casa. Chegamos à entrada e ela apontou para um supercarro, não me lembro do tipo. Vi o porta-malas aberto, mas ninguém saiu do carro. Empurrei-a até a porta e ouvi um entre grosseiro do cara no banco do motorista. Ajudei a senhora a entrar no carro, mantendo uma conversa animada para ajudar a disfarçar o constrangimento dela, mas também para dar uma lição no filho. Ele não disse uma palavra ou moveu um músculo enquanto eu lutava com a cadeira de rodas e sua mãe, e colocava as coisas dela no porta-malas. Disse adeus à senhora e ele fechou o porta-malas com um botão, acelerou o motor aparentemente impaciente e saiu rugindo do estacionamento. Não é uma história muito interessante e não houve reviravolta para o filho, mas mesmo 20 anos depois, frequentemente penso naquela senhora e me pergunto como ela se saiu. Eu sei que nem sempre sabemos o que está acontecendo na vida de alguém, mas ele parecia tão duro com ela. Eu não faço pet sitting de graça. Alguns anos atrás, as mães de 2 amigos foram hospitalizadas e posteriormente faleceram. Durante esse tempo, eles precisavam de uma babá de animais de última hora e eu me ofereci. Eles sempre foram além quando eu precisava de ajuda, então vi isso como uma oportunidade de retribuir. Nossa amiga em comum Dana soube disso e contou para sua amiga Samantha que eu fazia pet sitting. Dana nunca confirmou isso comigo. Sam me envia um e-mail dizendo que aceitou um emprego como enfermeira itinerante e fica fora por semanas. Ela me contata com as datas em que precisará que eu cuide de seu gato. Eu respondo que estou disponível e quanto cobro. Ela responde que está surpresa que eu cobre e que é muito dinheiro. Eu explico a ela que preciso cobrir os custos de deslocamento, já que a casa dela é longe da minha, e que teria que pagar ao meu vizinho para cuidar do meu gato. Ela então me diz que eu poderia me mudar para a casa dela e não ter que pagar aluguel, e que eu poderia trazer meu gato para que nossos gatos fossem amigos. Eu digo a ela que já assinei um contrato de aluguel e não quero me mudar. Acrescento que gatos não são tão sociais quanto cachorros e não quero arriscar meu gato se machucar. Então ela tenta ganhar minha simpatia dizendo que está em apuros porque não conhece mais ninguém com referências que faça pet sitting em tão curto prazo. Eu quero dizer a ela que a falta de planejamento da parte dela não é uma emergência para mim. Mas eu não disse, deixei pra lá. No mês seguinte, encontro Dana e Sam em uma festa. Na frente de um grupo de amigos, ela me diz de forma muito autoimportante que não só ela não precisa mais pagar para eu cuidar do gato, como encontrou uma babá que paga ela. Ela encontrou uma pessoa no Craigslist que por um aluguel reduzido, cuidará de seu gato e fará tarefas domésticas. Eu a parabenizo por pensar fora da caixa. Acho que ela estava esperando uma reação diferente de mim, porque ela parecia irritada com meu elogio. Pior ainda, eu não vi um sinal de alerta. Ela e Dana eram farinha do mesmo saco. Dana acabou sendo uma das pessoas mais condescendentes e mimadas que já conheci. Desejo força a todos com as pessoas mimadas em suas vidas. Elas são exaustivas. TL. Doutora amiga de amiga presumiu que eu fazia pet sitting de graça, mas foi colocada em seu lugar quando eu disse que cobro e me recusei a ser manipulada. Fui chamado de racista por não permitir que um idiota furasse a fila. A última semana foi a semana da feira estadual do meu estado.
Fui com meu parceiro e minha mãe para a feira por um dia e usamos o transporte público disponível para ir e voltar. Enquanto esperávamos na fila para voltar para casa, que estava super longa à nossa frente e atrás de nós, um babaca com 2 carrinhos de bebê, 2 crianças e o que parecia ser avó chegaram, olharam para a frente e para o fim da fila e decidiram simplesmente se posicionar bem na nossa frente. Eu me inclinei para ele e disse, ei cara, a fila começa lá atrás. E, nossa, foi a decisão errada. O cara começou a me atacar. Você obviamente não tem filhos, né? Por que você não faz ideia do que é tentar levar crianças para casa? Tentei dizer a ele que, embora eu não tenha filhos, esse não é o problema é furar a fila na nossa frente e na frente de várias outras pessoas atrás de nós que também têm filhos e só querem ir para casa. Ele se moveu para trás de nós já que você tem tanto problema em deixar as crianças irem para casa. Meu parceiro e minha mãe tentaram me ajudar também, dizendo ao cara que não temos problema com seus filhos ou família, já que agora outras 3 mulheres que presumo serem a mãe e as irmãs da mãe se juntaram a eles, aumentando a quantidade de pessoas que furaram a fila, mas então o cara começa a dizer que somos pessoas brancas privilegiadas tentando fazer as pessoas de cor parecerem ruins. Nesse ponto, não adiantava mais discutir, pois eu, meu parceiro e minha mãe ficamos super desconfortáveis e então todos nós apenas tentamos ignorá-los. Mas esse cara continuou. De trás de nós, ele continuou tentando nos provocar, me chamando de vadia que abriu a boca e teve que atacá-los e que meu parceiro era o grande homem da casa e deveria fazer algo se estamos tão incomodados. Os membros da família dele começaram também, dizendo que tínhamos um problema com eles e que o filho deles tinha um braço quebrado, então estávamos intimidando uma criança com deficiência. Quando o ônibus chegou e enquanto todos nós subíamos, o cara continuava dizendo, olha só, você entrou no ônibus. Havia lugares no ônibus para você, repetidamente. Foi muito difícil não dizer nada, mas meu pobre parceiro e mãe estavam tão envergonhados e nervosos com a situação. Quando entramos no ônibus, ele se sentou diretamente na nossa frente, graças a Deus, não disse mais nada para nós durante todo o caminho para casa. Que experiência verdadeiramente horrível. Tive que desabafar e compartilhar. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!